Tudo bem? Estudando muito? Vamos iniciar então agora a nossa próxima aula. Nossa disciplina é Matemática, nono ano. Eu sou o professor Romulo Stefano. Acompanhe conosco. Nosso assunto de hoje será Teorema de Pitágoras. Antes de nós falarmos sobre Teorema de Pitágoras, convido a você a fazermos uma revisão sobre o assunto triângulos, pois ele será muito importante na construção deste nosso conhecimento. Vamos lá? Aqui nós temos um triângulo. Observe bem a figura. Vamos passar para a definição. O triângulo nós já sabemos que ele é um polígono que possui três lados. Se ele tem três lados é porque ele também tem três vértices. Ele tem três ângulos internos e nenhuma diagonal. Aí nós temos os vértices, certo? Estão lembrando? Ótimo. O triângulo pode ser classificado quanto duas formas. Ele pode quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Isso é importante para o nosso estudo. Acompanhe conosco. A nossa classificação começa agora quanto à medida dos lados. Um triângulo ele pode ser chamado de triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo cujos três lados têm a mesma medida. Supomos que o lado AB seja 5, o lado BC também 5 e o lado AC 5. Veja, 5, 5, 5, então mesmo valor a medida. Então, se ele tem o mesmo tamanho, os lados, os três lados do triângulo têm o mesmo tamanho, nós vamos classificar ele quanto ao lado como triângulo equilátero. Ficou claro? Observe bem o desenho do triângulo equilátero. Esses traçozinhos que nós temos aqui do lado indicam que eles são congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Então, aqui ele está indicando que este lado é igual a esse, que este lado, a medida desse lado, é a mesma medida desse lado, que é a mesma medida desse lado. Entendido? Vamos adiante. Depois, quanto à medida dos lados, também temos a classificação chamada de triângulo isósceles. Os triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem dois lados de medidas iguais e um diferente. Certo? Então, triângulo equilátero é aquele que possui três lados de mesma medida. O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados de mesma medida e um lado diferente. Observe aqui no nosso desenho. Este lado aqui, o triângulo isósceles, como vocês estão observando, ele é igual a este lado aqui. E esse lado aqui, ele é diferente. Entendido? Triângulo isósceles, dois lados de medidas iguais e um diferente. Ok? Triângulo equilátero, três lados de medida diferente. Não esquece. Vai aprendendo. Continuando. Nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que possui os três lados de medidas diferentes. Se você observar intuitivamente, nós estamos decrescendo, né? Nós saímos do triângulo equilátero, que possui três lados de medidas iguais, certo? Depois passamos para o triângulo isósceles, que possui dois lados de medidas iguais e um diferente. E agora nós estamos no triângulo escaleno, que os três lados têm medidas diferentes. Então, é 3, 2, nenhum. Então, observe aqui no desenho. Esse lado AB, ele tem uma medida, por exemplo, vamos dizer que ele meça 5 centímetros. Esse lado aqui, AC, vamos supor que ele tenha 10 centímetros. E esse lado BC, 7 centímetros. Veja bem, 5, 10, 7. São três medidas diferentes. Se os três lados têm medidas diferentes, eu classifico o triângulo quanto à medida dos lados, triângulo escaleno. Então, nós acabamos de aprender que, quanto à medida dos lados, o triângulo pode ser classificado como equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. Escaleno, três lados e medidas diferentes. Entendido? Ótimo. Vamos continuar. Agora nós temos a outra classificação do triângulo. Agora nós vamos classificar o triângulo quanto à medida dos ângulos. Certo? Então observe. O nosso primeiro triângulo que nós vamos estudar é o triângulo acutângulo. Esse triângulo acutângulo está relacionado aos ângulos. O próprio acutângulo, acute vem de agudo, ângulo agudo. Vocês estão lembrados? Então, qual é a definição dele? É o triângulo que possui três ângulos agudos. Todo triângulo que possui três ângulos agudos, esses ângulos aqui, ó, internos, que estão dentro do triângulo, eles são chamados de triângulo acutângulo.
Mas você lembra o que é um triângulo agudo? Não? Lembra aí comigo. Triângulo agudo é aquele que mede de 1 grau até 89 graus. Todos os ângulos que estiverem entre 1 até 89 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Faz a anotação aí no caderno. Essa é a dica. Ângulo agudo é aquele que mede de 1 até 89 graus. Beleza? Então, observa de novo aqui no triângulo. Dentro do triângulo, nós temos aqui 40 graus, esse ângulo. Este outro ângulo aqui é 60, este outro aqui é 80. 40 é ângulo agudo, porque está entre 1 até 89 graus. 80 também é agudo, 60 é agudo. Se os três ângulos são agudos, você vai classificar o triângulo quanto à medida dos ângulos como triângulo acutângulo. Entendido? Ótimo, sabia que você ia entender. Continue o estudo comigo. Quanto à medida dos ângulos, nós temos o triângulo obtusângulo. Obtusângulo vem ângulo obtuso. Então vamos ver a definição. É o triângulo que possui dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Nós acabamos de falar para você o que é um ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele que mede entre 1 grau até 89 graus. Certo? Estão lembrando, né? Então vamos entender o que é um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso é aquele ângulo que mede de 91 graus até 179 graus. Ok? Anota aí no seu caderno, não perca essa dica. O ângulo obtuso é o ângulo que mede de 91 graus até 179 graus. Então, se eu possuo um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, aqueles que medem de 1 até 89 graus, nós temos a classificação do triângulo como obtusângulo. Observe no triângulo. Nós temos esse ângulo aqui, que é 130 graus. Então, este ângulo é obtuso. Este ângulo aqui é 30 graus. Este outro ângulo é 20. Dois ângulos agudos e um ângulo obtuso, a classificação é triângulo obtusângulo. Fácil? Ótimo. Muito bom saber que vocês estão entendendo. Continuando. Nós temos agora o triângulo retângulo. Cara, meninas, meninos, observe, esse triângulo é muito importante para o assunto que nós vamos estudar agora. Observe comigo. É o triângulo que possui dois ângulos agudos e um ângulo reto. Ora, dois ângulos agudos nós já sabemos. Estou me tornando repetitivo, mas é para você aprender, para entrar na sua cabeça, para você esquecer jamais. Ângulo agudo é aquele ângulo que mede de 1 a 89 graus, certo? E o ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus, certo? Toda vez que você ouvir falar de ângulo reto, ele mede 90 graus. Não esquece. Anota aí no teu caderno. Vamos ver. Todo triângulo retângulo, ele possui esta forma aqui, certo? Se você observar, ele é ângulo reto. O ângulo reto sempre vai estar aqui, ó. Aqui, esse quadradozinho é a simbologia do ângulo de 90 graus. Certo? Então, todo triângulo retângulo possui um ângulo reto, dois ângulos agudos. Importantíssimo. Devemos saber reconhecer um triângulo retângulo. Ele pode se apresentar dessa maneira, deitado, inclinado. A primeira coisa que a gente tem que localizar nele é o ângulo reto, porque aqui já está dizendo, ele tem que possuir um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. E os outros dois, lógico, que são ângulos obtusos. Aí você pode perguntar, mas professor, por que estas regrinhas? Por que tem que ter dois ângulos agudos, um ângulo reto, dois ângulos agudos, um obtuso, três ângulos agudos? Por que essa regra? Bom, a gente temos que lembrar que os ângulos internos do triângulo, ele possui uma regrinha chamada soma dos ângulos internos do triângulo. Toda vez que eu somar os três ângulos internos do triângulo, tem que dar 180 graus. Não pode passar disso. Podemos, de exemplo, aqui, nós temos 90 aqui já, e aqui eu posso dizer que eu tenho 45, e aqui também 45. Lembra, 45 é ângulo agudo, né? Então, 45 mais 45 dá 90, 90 mais 90, 180. Então, lembra isso aí, anota também no teu caderno. A soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai dar 180 graus. Entendido? Ótimo. Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho de triângulo retângulo. O que é que nós queremos de você? Agora estamos chegando no nosso assunto.
triângulo retângulo. O que nós queremos? Nós queremos que você reconheça o triângulo retângulo e também os termos desse triângulo retângulo, que é importantíssimo quando nós formos trabalhar teoremas de Pitágoras. Ok? Então observa comigo. Este aqui, esse segmento, esse lado desse triângulo aqui, AB, é a hipotenusa. Sempre vai ser chamado de hipotenusa, certo? Esse aqui, ó, é o cateto, né, oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Daqui a pouco nós vamos aplicar a regra. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo é formado de uma hipotenusa e dois catetos. Um cateto vai ser chamado de oposto e o outro vai ser chamado de cateto adjacente. Anota isso aí para nós, tá bom? Vamos lá. Só que agora nós vamos querer saber quem foi esse cara. Esse cara que está sendo apresentado para vocês é Pitágoras. Pitágoras, ele tem uma enorme relevância no nosso estudo matemático. Portanto, uma atividade para vocês é vocês pesquisarem quem foi Pitágoras e a sua importância no mundo matemático. Anote aí, eu quero que vocês façam uma pesquisa e depois enviem para mim quem foi Pitágoras e qual a sua importância no mundo matemático. Ok? Ótimo. Continuando. Vamos falar agora do Teorema de Pitágoras. Apresento novamente a vocês aí o triângulo que é retângulo, não é isso? O triângulo retângulo que é formado por hipotenusa e por dois catetos. A hipotenusa agora nós vamos representar pela letra A, certo? Toda letra A, nesse caso aqui, do triângulo, onde ele se localiza aqui, ele é a hipotenusa. Aqui eu tenho um cateto, e aqui eu tenho um cateto, e aqui é o... Opa, desculpa. Aqui é o triângulo, é o ângulo reto, ok? E o Teorema de Pitágoras é essa formulazinha aqui, ó. E A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Em outras palavras, nós dissemos, o A é quem, né? Hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tem que aprender essa regra, muito importante. A partir de agora, você tem que botar para entender o Teorema de Pitágoras, que eles vão ser usados em diversas situações matemáticas, ok? Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, nós temos aqui, hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado, o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Certo? Ótimo. Daqui a pouco nós vamos entender como funciona isso numericamente. Observa aqui comigo. Nós temos aí, semelhante ao que vocês têm no exercício de vocês. Aqui, nós temos três quadrados. Você pode notar que este quadrado aqui, que é rosa, este quadrado amarelo e esse quadrado que é azul. Certo? Lembrando o seguinte. Quando nós calculamos áreas do quadrado, nós sabemos que quadrado é um polígono de 4 lados. Só que esses 4 lados têm a mesma medida. Estão lembrando? Ótimo. Observa aqui comigo. Se eu disse que esse lado desse quadrado bem aqui é 5, é porque também esse é 5, este também é 5 e esse lado aqui é 5. Certo? O quadrado é uma figura que os lados são iguais. Certo? Perfeito. Então, observa esse outro aqui, ó, que eu tenho outro quadrado. Então, aqui é 3, aqui também vai ser 3 e aqui também vai ser 3. É um quadrado. Quadrado é o polígono com os lados são iguais. É aqui 4. 4 aqui, 4, 4, 4. Certo? Aí você observa aqui que tem esses 25, 16. Como? É o seguinte, para você poder entender. Nós sabemos que o quadrado é a figura que tem os lados iguais. Quando você quer calcular a área do quadrado, o espaço que esse quadrado ocupa, você tem que multiplicar o lado por ele mesmo, certo? Então aqui, 5 vezes 5, 25 é a área desse quadrado. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Certo? Mas aí eu quero que você entenda o seguinte. Você nota que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte para nós. Quadrado da hipotenusa é igual, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então nós temos o seguinte, quem é aqui o lado
desta minha hipotenusa? Ora, se os lados desse quadrado é 5, daqui para cá mede 5, não é isso? Então eu vou botar aqui, ó, 5 ao quadrado, que é o valor da hipotenusa. Aqui, se aqui é 3, esse lado bem aqui, ó, desse triângulo, né, também vai ser 3, então 3 ao quadrado. Esse aqui, ó, se aqui é 4, aqui é 4. Aqui também vai ser 4 e aqui também é 4. Então, vamos botar 4 ao quadrado, certo? Agora, veja bem que nós temos só potência. Olha o que a gente estudou na aula passada. Então, vamos desenvolver. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, nós temos 25. 4 ao quadrado, tá difícil, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, é 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, dá 9. 25 não tem nada para fazer, eu vou repetir ele aqui, aqui vai ficar 16 mais 9, ó, certo? 16 mais 9, 25. Então, eu provei o teorema de Pitágoras. A hipotenusa que deu 25 é igual à soma dos dois catetos ao quadrado, certo? A soma do quadrado dos dois catetos, ok? Importante, é isso que nós queremos que você entenda. Toda vez que nós tivermos um teorema de Pitágoras, neste momento queremos que vocês apenas provem esse teorema de Pitágoras, certo? O que nós queremos? Você vai pegar a hipotenusa, eleva ao quadrado, pega cada um dos catetos, eleva ao quadrado e verifica se os resultados dão iguais, certo? Se o resultado da hipotenusa ao quadrado for igual à soma dos catetos ao quadrado, der o mesmo resultado, então o teorema de Pitágoras para aquele triângulo retângulo está sendo válido. Entendido? Só uma observação. Nós estamos trabalhando o teorema de Pitágoras para o triângulo retângulo. Não existe para nós agora no momento, nós não estamos falando, melhor dizendo, teorema de Pitágoras para triângulos isósceles, equilátero, obtusângulo, triângulo e os outros que a gente estudou, certo? Então, o teorema de Pitágoras é apenas focado para o triângulo retângulo, tá bom? Então, agora é com você. Você vai estudar novamente esse assunto, ok? Vamos fazer as atividades referentes a este assunto, que é o restante das atividades que fala só sobre teorema de Pitágoras. Vão assistir os vídeos complementares que eu vou também colocar para vocês no grupo. Vão desafiar-se a fazer novos exercícios. Vamos procurar, gente. Vamos ver na internet, no YouTube, vamos ver em outros livros. Exercícios que falam sobre o teorema de Pitágoras e tentar fazer. Não deixar de anotar suas dúvidas para o nosso plantão Tira Dúvidas. É muito importante saber se você está entendendo ou não. E o que não estiver entendendo, para a gente poder, né, explicar novamente. Muito importante. Bons estudos. Foi um prazer.